O porteiro, portanto, enganou o homem, disse K em seguida, fortemente atraído pela história. Não seja precipitado, disse o sacerdote. Não acolha sem examinar a opinião de estranhos. Contei-lhe a história segundo as palavras do texto. Ali nada consta a respeito de engano. Mas é evidente que sim, disse K. Sua primeira interpretação estava completamente certa. O porteiro só fez a comunicação libertadora quando não podia mais ajudar o homem do campo. Ele não foi perguntado antes, disse o sacerdote. Pense também que era apenas um porteiro e, como tal, cumpriu seu dever. Por que você acredita que ele cumpriu seu dever? Perguntou K. Ele não cumpriu. Talvez o seu dever fosse repelir todos os estranhos, mas precisasse deixar entrar esse homem para o qual a entrada estava destinada. Você não dá atenção suficiente ao texto e altera a história, disse o sacerdote. A história contém duas explicações importantes do porteiro sobre a entrada na lei. Uma no início, outra no fim. Uma das passagens diz que ele não podia agora conceder-lhe a entrada, e a outra que essa entrada estava destinada apenas a ele. Se entre essas duas explicações houvesse contradição, aí você teria razão, e o porteiro teria enganado o homem. Mas não há contradição. Pelo contrário, a primeira explicação inclusive remete à segunda. Seria possível dizer que o porteiro foi além do seu dever na medida em que ofereceu ao homem a perspectiva de uma possibilidade futura de entrar. Naquele momento, parece ter sido seu dever apenas repelir o homem, e de fato muitos intérpretes do texto se admiram de que o porteiro tenha chegado a fazer aquela alusão, pois ele dá a impressão de amar a precisão e exerce estrito controle sobre sua função. Durante muitos anos não abandona o posto e só no fim fecha a porta. Está muito consciente da importância do seu ofício, pois diz: sou poderoso. E venera seus superiores, pois diz: sou apenas o último dos porteiros. Não é tagarela, pois durante muitos anos só faz, segundo consta, perguntas indiferentes. Não é subornável, pois diz sobre um presente: eu só aceito para você não achar que deixou de fazer alguma coisa. No que respeita ao cumprimento do seu dever, não é nem de se comover, nem de se exasperar, pois sobre o homem do campo se diz que ele cansa o porteiro com os seus pedidos. Finalmente, também seu aspecto exterior aponta para um caráter minucioso. O nariz pontudo e a barba tártara comprida, rala e preta. Pode existir um porteiro mais cumpridor dos seus deveres? Mas nele se misturam ainda outros traços de caráter que são muito propícios a quem pede admissão e tornam sempre mais compreensível que naquela insinuação de uma possibilidade futura ele pode ter ido um pouco além do seu dever. Não se pode negar com efeito que é um pouco simplório e, relacionado a isso, um pouco presunçoso. Embora suas manifestações sobre o seu poder, o poder dos outros porteiros e a visão insuportável que esses têm até para ele, embora todas essas manifestações possam estar em si mesmas certas, o modo como ele as formula, digo eu, mostra que sua concepção está turvada pela ingenuidade e pela presunção. Os intérpretes dizem a esse respeito: a compreensão correta de uma coisa e a má compreensão dessa mesma coisa não se excluem completamente.
De qualquer modo, porém, é preciso assumir que aquela ingenuidade e presunção, por mais insignificante que talvez seja a forma em que se manifestem, enfraquecem a vigilância da entrada. São lacunas no caráter do porteiro. A isso, acresce que o porteiro parece ser amável por disposição natural, não é absolutamente uma pessoa sempre apegada à sua função. Logo nos primeiros momentos, faz uma pilhéria, convidando o homem a entrar a despeito da proibição expressamente mantida. Depois, não o despacha, mas lhe dá, como diz o texto, um banquinho e o manda sentar-se ao lado da porta. A paciência com que, através dos anos, atura os pedidos do homem, os pequenos interrogatórios, a aceitação dos presentes e a distinção com que permite que o homem a seu lado amaldiçoe o acaso infeliz que colocou ali o porteiro. Tudo isso faz concluir que aqui há impulsos de compaixão. Nem todo porteiro teria agido assim. E, finalmente, há um sinal do homem do campo ainda se inclina profundamente sobre ele para lhe dar oportunidade para a última pergunta. Só uma débil impaciência. O porteiro sabe sem dúvida que tudo acabou. Se expressa nas palavras: "Você é insaciável." Alguns, inclusive, avançam ainda mais nesse tipo de explicação e consideram que as palavras "você é insaciável" expressam uma espécie de admiração amigável, que no entanto não está isenta de menosprezo. Seja como for, a figura do porteiro acaba sendo diferente daquilo em que você acredita.